Bom dia. A nossa lição, ela fala sobre a tragédia humana e a plenitude de Cristo. E essas 3 semanas, 2 semanas em Foz do Iguaçu e uma semana no Rio de Janeiro, eu trabalhei basicamente o livro, ensinando sobre o livro da Gênesis, né? Ensinando cronologicamente a Bíblia a partir da eternidade até 1876 a.C. E é muito interessante quando você olha que Alexandre o grande conquistador, que aos 30 anos tinha o maior exército da sua vida. Alexandre o Macedônio, ele teve um império tão grande, e ele convocou os seus generais e disse o seguinte para os seus generais: quando eu morrer, eu quero que os médicos, os melhores médicos, carreguem meu caixão. E o Alexandre diz mais ainda: que os meus tesouros, todos os meus tesouros conquistados, eles vão sendo lançados, jogados por terra quando forem lavar o meu caixão. Então você pega toda a minha herança, todas as minhas conquistas, todo o meu ouro e vai jogando no chão. E ele diz mais ainda: não feche totalmente meu caixão. Deixa a minha mão do lado de fora, para que todos vejam a minha mão. E os generais de Alexandre questionaram Alexandre. Por que isso, meu senhor? Por que isso, meu comandante? Por que isso? E ele explicou: eu quero mostrar que nem os melhores médicos têm o poder de toda a cura. Por isso que eles vão levar o meu caixão. Todos os médicos não têm poder de trazer vida, dar a vida. E ele diz mais ainda: por que os tesouros, meu Senhor? Eu quero dizer para você que tudo aquilo que você conquista nesta vida permanece aqui. Você não leva nada. Por maiores que sejam a sua fortuna, o seu ouro, você vai jogar, não permanece. Mas por que a tua mão do lado de fora? E ele disse o seguinte: nu eu nasci, e nu eu vou ser levado embora. Quando você olha para a vida, para a trajetória da vida, Tiago vai dizer assim, o livro de Tiago vai dizer: o que é a vida? Como que você resume a vida? O que é a vida? O mais interessante é que um vírusinho que só pode ser visto pelo um microscópio poderosérrimo. Como que um vírusinho tão pequenininho derruba um homem tão grande, uma mulher tão grande? Foi o caso da Covid. É o caso de uma gripe. Como que uma coisinha tão pequenininha consegue derrubar o ser humano? E é muito próprio quando a gente coloca essas coisas, ou seja, a gente é convidado a pensar o que é a vida. O que é a vida? No que consiste a vida? E quando você olha assim, você ouve alguém dizer assim: a vida é muito breve.
A vida é muito breve. Então, qual é o segredo da vida? Aonde está o segredo da vida? E o comentarista vai trazer para nós: é a plenitude da vida. Aonde está a plenitude da vida? A plenitude da alegria, a plenitude da felicidade, a plenitude do amor. Aonde? Em que reside a plenitude da vida? E eu posso afirmar para os queridos: a plenitude do amor, da alegria, do contentamento está em Cristo Jesus. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou, embaixador por Deus. Queridos, qual é o sentido da vida? Quando você olha para o livro do Eclesiastes, o Eclesiastes vai dizer para nós: há uma futilidade da vida. A vida é fútil, é correr atrás do vento. E o escritor do livro de Eclesiastes vai dizer ainda mais para nós: é uma mesmice. O sol nasce, o sol se põe, a água corre para o mar, você levanta, toma um café. Qual é o sentido da vida? Diz mais ainda: ele se aplicou a ter muitos pomares, e ele se aplicou a muitas coisas na vida, de fazer. Qual é o sentido da vida? E ele concluiu que tudo era vaidade. Aonde está a futilidade da vida? É quando você não teme ao Senhor e não guarda os seus mandamentos. Porque o livro de Eclesiastes vai trazer exatamente isto. Qual é a futilidade da vida? Por que a vida é tão vã? É quando você vive ela, a sua vida, sem Jesus. E a trajetória dessa revista é muito interessante quando você olha para a trajetória dessa revista. A trajetória é a coisa mais linda, a capa desse livro. Qual é a trajetória? Qual é a trajetória? Primeiro, ele vai mostrar como foi a criação. Como foi a criação? A criação foi o ato mais extraordinário que o homem pôde contemplar. Queridos, nós sabemos hoje sobre o tempo, sobre o que é o tempo, sobre o que é Cronos, sobre a eternidade. Nós só sabemos porque o Gênesis diz isso. A Gênesis diz isso. Essa plenitude dessa criação. E a criação foi tão linda, que quando Deus terminou a criação, Ele diz assim: eu vou santificar essa criação. Hebreus capítulo 11, versículo 3, ele diz o seguinte: que nós acreditamos, nós temos certeza absoluta que a criação foi feita por Deus. É pela fé, nós acreditamos que ela foi feita por Deus. Mas tem um ato neste estudo, e que ele vai mostrar literalmente a queda. Aonde que a queda entra? A queda entra para destruir o ser humano. A queda entra para fazer separação entre o homem e Deus. Se você, meu amado, abre a sua Bíblia para você ver. Isaías capítulo 59. Abre lá. Isaías 59. Você vai entender, meu amado, como funciona a queda. Como que a queda, aquilo que era tão belo, aquilo que era tão extraordinário, o que o pecado trouxe. E o pecado ainda continua nos assolando.
E diz o seguinte: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. O versículo número 2, ele vai trazer um contraste. Qual é o contraste? Mas as nossas iniquidades faz separação entre nós e o nosso Deus. Quando você olha, queridos, para toda a criação, quando você olha para a criação, aí você pensa o seguinte: então o pecado venceu. O pecado venceu. O pecado agora domina todo o ser humano. Aí o comentarista vem, ele aponta a criação, aponta a criação. Aponta para a queda, aponta. As escrituras apontam para a queda. Mas o que a escritura também quer mostrar para nós? Existe uma redenção. E quando você olha logo no livro da Gênesis, logo no início, ele vai dizer assim: vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Queridos, isso é fantástico para nós. Fantástico. Olha o que o apóstolo Paulo vai escrever aos Romanos, capítulo 8. Olha lá, meu amado. Olha lá, olha lá. O Eliezer dá uma aula um pouquinho diferente, não é? Então, eu creio que você leu a revista da Escola Dominical, eu creio, em nome de Jesus, que você leu as leituras devocionais, que você leu o texto básico do Salmo de número 39, que Tchedi mencionou aqui, não é? Mas eu estou querendo trazer para nós, existe uma plenitude para nós, existe uma plenitude que muitas vezes nós estamos buscando em todos os outros lugares, menos em Jesus. E nós ficamos pensando exatamente nessa tragédia, a tragédia do ser humano. A maior tragédia do ser humano, queridos, hoje, é morrer sem Jesus. Essa é a maior tragédia que o ser humano tem hoje sobre os seus ombros. Olha o que Paulo, no capítulo 8 do livro de Romanos, a partir do capítulo 18, ele vai dizer assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Esta é a plenitude de Jesus vivendo em nós. E aí, meu amado, você vai lá para o Antigo Testamento e você vê no livro do Êxodo, ele pedindo para construir um tabernáculo. Para que construir um tabernáculo no deserto? Para que um tabernáculo? Porque ele queria visitar o homem. Ele queria tabernacular com o homem, viver com o homem. E no Novo Testamento nós não temos mais esse tabernáculo de madeira, ou simplesmente um tabernáculo feito por mãos humanas, mas nós somos esse tabernáculo. Ele vai dizer no versículo 19 do 8, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E diz mais ainda: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, por causa daquele que o sujeitou. A nossa esperança de que a própria criação está redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme, suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção dos filhos, a redenção do nosso corpo. E ele vai dizer ainda, qual é a plenitude? Porque na esperança somos salvos. Qual é a plenitude? Qual é a plenitude? Qual é a plenitude da vida, meu amado, que você pode viver dentro da sua família?
Qual é a plenitude que você pode viver no seu trabalho? Qual é a plenitude que você pode viver no seu dia a dia, no seu tempo a sós com Deus? É você entender que isto é possível, mas é possível em Cristo Jesus. Qual é a tragédia que pode superar isso? Qual é a tragédia que pode nos separar do amor de Deus? Angústia? Qual é? Altura? Profundidade? Quem pode nos separar desse amor de Deus? E assim, o comentarista vai trazer para nós, traz a criação, aponta para nós a queda, mas aponta para nós a redenção. A redenção. E quando você olha, qual é o sentido da vida? A vida faz sentido? Quando você olha as injustiças deste mundo, quando você olha esse pequena bactéria, o pequeno vírus, tirando a paz do ser humano, como que você olha para essas coisas? Abre, por favor. Abre, por favor. O livro da Gênesis. Abre o livro da Gênesis, queridos. Diante da queda do homem, olha capítulo 6 do livro da Gênesis, meu amado. Capítulo 6 do livro da Gênesis. A partir do verso 1, nós estamos falando, queridos, sobre essa tragédia humana, a plenitude de vida, e plenitude de vida, que é possível, mas só em Cristo Jesus. Fora de Jesus, queridos, nós não vamos encontrar. E ele vai dizer assim: como foram se multiplicando os homens na terra, e lá nasceram filhas, sendo os filhos de Deus, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosos, tomaram para si mulheres, e as que dentre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor Deus: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Queridos, quando você começa a olhar, olha, o DNA que Deus criou era tão perfeito, era tão maravilhoso, queridos. O DNA desses homens era de viver 900 anos, 800 anos. Olha o que o pecado trouxe para o ser humano. Queridos, até a sua longevidade, queridos, deixou de existir. Qual é o problema? É Deus? Não foi Deus, meu amado. Foi o próprio ser humano escolhendo o pecado e deixando o seu Criador. Aí você pensa assim: mas Eliezer, eu já sou crente. Foi escrito para nós. Não foi escrito para não crente. Foi escrito para crente. Para você fortalecer a sua vida nos dias ruins da vida. Nos dias ruins da sua vida, no dia que acontecer as tragédias, que com certeza vão acontecendo ao longo da sua vida. Você quer ver? Um pequeno animal pegou o Ricardo e botou aonde? De pé para cima. Um animalzinho peçonhento. Então, quando essas tragédias acontecerem, qual vai ser a sua atitude, meu amado? Qual é a minha atitude diante dessas tragédias que, por certo, vão acontecer? O que vai acontecer? Aí o comentarista
vai trazer para nós algo maravilhoso que nós precisamos entender, queridos. Olha, por favor, o Salmo 103. Abre o Salmo 103. O Salmo 103 está na leitura lá do dia, na quinta-feira. Salmo 103. O que diz o verso 14, meu amado? Pode me ajudar? Alguém lá atrás pode me ajudar e ler o verso 14? E o 15, Levi? Pois soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Aí você olha assim, que vida tão breve é essa? Agora, olha o contentamento quando você olha para o 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Então, qual é o sentido da vida, queridos? Qual é o sentido da vida? Primeira coisa que a gente precisa entender é que a vida é frágil numa realidade humana. Queridos, a nossa vida é frágil. E ela vai dizer, ela vai dizer que até o vento, no versículo 14, pois soprando nela o vento, ela desaparece. Então, o que nós precisamos entender? A nossa vida é frágil, a nossa vida é limitada, a nossa vida o comentarista diz o seguinte, que viver ou sobreviver é um desafio constante na nossa vida. Então, quando você olha, qual é a tragédia humana? Queridos, a tragédia humana é viver sem Jesus. Esta é a maior tragédia humana, porque foi dado a nós o morrer uma vez, o nascer duas vezes, sabia? Nós nascemos dos nossos pais. Nós nascemos depois quando temos Jesus, mas quando nós morrermos, nós só morremos uma vez, nós não temos o dano da segunda morte, queridos. Porque a morte é separação, por isso que dói tanto. Então qual é a separação que nós vamos ter do nosso Deus, queridos? Mesmo nessa vida breve. Abre, por favor, capítulo 16 do Saltério. Abre o Saltério no capítulo 16, por favor. Capítulo 16, verso de número 11. Essa é a nova versão NLTH, a nova versão tradução de linguagem de hoje. Não é? Você pega uma RA para, senão os irmãos vão olhar lá o Isacão transmitindo e não vão estar entendendo nada do que está escrito. Não é? E diz o seguinte: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude. Qual é a plenitude que nós vamos ter, queridos? Plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente, meu amado. Então, qual é a brevidade da vida? A vida é breve. Verdade, a vida é breve. Mas há uma eternidade para ser vivida
com esse Deus. Há uma eternidade a ser vivida esse Deus. Então a vida é frágil. Se é frágil, querido, por que não cuidar dessa vida? Por que não cuidar? Nós precisamos cuidar da nossa vida, cuidar da nossa saúde. Né? Você vai ver um churrasco lá, né? Tem um churrasco lá no Espaço Gourmet. Quanto que você vai comer? Eu não sei, mas a tendência natural é a gente comer até sair pelos olhos. E se for o Levi ainda com doce, o negócio vai ficar dificílimo para o Levi e o doce. E pior que tem nome e sobrenome, não é? E ele diz que é só Júnior para ficar mais fácil para esconder o nome principal dele, não é? Aí a revista diz o seguinte: consciente disso, devemos nos humilhar diante do Todo-Poderoso, devemos amar e cuidar um dos outros, devemos clamar ao Senhor, como fez o salmista no Salmo 40, versículo 7, dizendo: eu sou pobre e necessitado. Está na página número 28, queridos, na página 28, o último parágrafo do primeiro tópico, dizendo da fragilidade do ser humano, quando somos pobres mortais. Eu estou lendo mais embaixo. Consciente disso, queridos, consciente disso, devemos nos humilhar diante do Todo-Poderoso, devemos amar. Deixa eu mostrar para os amados. Está aqui, ó. Aqui embaixo na primeira parte, ó. Devemos, consciente disso, devemos nos humilhar diante do Todo-Poderoso, devemos amar e cuidar uns dos outros, devemos clamar ao Senhor, como o salmista fez: eu sou pobre, necessitado, porém o Senhor cuida de mim, Tu és o meu amparo, o meu libertador, não te detenhas, ó Senhor meu. Página 25, I'm sorry. Já tinha acabado, perfeito, 25, obrigado pela correção. Queridos, a vida é breve, o que você vai fazer com ela? O que você vai fazer com a sua vida? Eu não estou dizendo para nós chegarmos lá e agora pegar um pedacinho de carne desse tamanhozinho, não estou falando isso. Eu não estou falando para você chegar lá e pegar o pudim, o menor pedaço do pudim. Entendeu? Não estou falando isso. Olha aí, olha o outro que eu não entreguei, né? Ele já se identificou. O mal está aí pertinho. Segundo tópico da lição: o pecado introduziu no mundo o sofrimento. Amados, quando nós pensamos nisso, nós vamos ver que quando Deus criou todas as coisas, Ele diz assim: foi tudo muito bom, foi tudo perfeito. Deus santificou todas as coisas que Ele criou. Queridos, aonde entra o pecado? O pecado entra na vida do ser humano para afastar o ser humano de Deus. O pecado nos separa desse Deus. E quando eu olho para isso, olha aqui, tá bom agora, Levi, página 26, o último parágrafo dessa coluna aqui, quando ele fala do C.S. Lewis. C.S. Lewis é um grande escritor que nós temos aí, famosérrimo, não é? Ele diz assim: o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Abre aspas, C.S. Lewis. O sofrimento é o megafone. Querido, você já viu o megafone? Sofrimento é o megafone de um mundo que está dormindo. Quando nós olhamos para isso, então não tem mais esperança, né? Não. Mas o Apocalipse, capítulo 21, vai dizer que tem alguém sentado no trono. E quando você olha para o trono, o que você precisa entender?
Quem sentado no trono? Estou olhando, amor. Não posso passar de 12:15. Terceiro ponto. A esperança em Cristo nos conduz à plenitude de vida. Quarto ponto diz que a comunhão com Deus proporciona alento para prosseguir a nossa caminhada. No dia de amanhã, como que você vai caminhar? Olhando a tragédia da vida? Ou olhando para esse que está sentado no trono? Para onde você vai olhar? Para as circunstâncias do dia a dia? Acabei de chegar do Rio de Janeiro, dona Leda. Acabei de chegar da sua terra. 40,3 sensação térmica de temperatura. 40,3. Estava quentinho. Como que nós vamos caminhar? Como que nós vamos andar agora? Na última parte, há o desafio para mim e para você. A tragédia humana é superada pela plenitude da vida encontrada em Cristo Jesus. Conforme testifica Apocalipse, João anteviu e registrou o futuro daqueles que esperam no Senhor. Não esqueça, querido, a vida é muito breve. E o próprio livro de Eclesiastes vai dizer assim: lembra, jovem, dos dias da tua mocidade, antes que veio, no qual você vai dizer, não tenho nele prazer. Lembra o que nós precisamos trazer à nossa memória neste dia da escola dominical. A tragédia humana é superada pela plenitude da vida. Busque esse Deus, queridos. Busque esse Deus. Você vai encontrar esse sentido para a vida. Você vai encontrar essa plenitude de felicidade. Você vai encontrar a plenitude da paz. Você vai encontrar a plenitude do amor em Cristo Jesus. Fora dele, queridos, provavelmente o que você vai buscar, o que eu vou buscar fora de Jesus, é correr atrás do vento. E quanto mais a gente corre atrás do vento, a gente nunca alcança, a gente nunca pega o vento. A tragédia humana é algo que vai acontecer. Deus, sendo rico em misericórdia, por seu grande amor, com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. No dia de amanhã vamos passar por algumas tragédias da vida. Talvez não na plena segunda-feira, né? Mas durante a semana, durante a sua vida, no curso da sua vida, nós vamos passar por algumas tragédias. Mas não esqueça, você tem um Redentor que vive e está assentado no trono. Deus, obrigado por esta manhã. Obrigado porque o Senhor, através da escola bíblica dominical, o Senhor trabalha no nosso ser, através do ensino, Pai. E quando as Escrituras dizem que toda ela é inspirada por Deus, ela diz exatamente, a primeira coisa que a Escritura foi inspirada por Deus, foi para o ensino. Aquilo que nós devemos crer, Deus. E hoje nós saímos dessa escola dominical sabendo, crendo, Deus, temos certeza absoluta, a nossa vida é breve. As tragédias da própria vida, inerentes à vida, não nos coloca imune disso acontecer sobre nós. Contudo, Deus, hoje aprendemos para praticar
que em Jesus nós vamos encontrar a plenitude da vida, a plenitude da felicidade, Deus. E aprendemos também, Deus, que fora de Jesus, fora dessa vida em Jesus, tudo vai ser passageiro, Deus. Tudo é como um sopro simplesmente. Então nos ajuda, Pai, a internalizar essa grande verdade. E, Pai, quando o Senhor diz que ela é inspirada por Deus, ela diz assim, a fim de que o homem de Deus, seja maduro, Pai. Pratique aquilo que está aprendendo dentro da escola dominical. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.